Hoje é domingo de Páscoa e eu vim cumprir com uma missão muito especial com um amigo meu que já fez a passagem há 4 anos. E Páscoa é morte e ressurreição, né? Não foi planejado eu estar aqui hoje não, foi ao acaso. Eu vim fazer algo muito simbólico para esse momento de passagem dele, uma missão que eu recebi de uma grande amiga. E aconteceu de cair na Páscoa ao acaso. Eu tô aqui na terra dos meus antepassados, né? Esse sítio era do meu bisavô, que foi passado para nossa família, como guardiões, né? Porque isso não pertence a gente só é guardião, mas a gente é guardião de um espaço sagrado. E a passagem desse meu amigo foi algo muito bonito, foi um desapego muito bonito. Ele sabia que ia fazer a passagem, aceitou, e foi um momento de muito desapego. Ele aceitou que ia morrer. Eu até tenho um vídeo que conta a história dele. E ele fez a passagem 3 semanas antes da minha viagem, antes de eu deixar o Brasil. Isso foi muito importante para mim, foi muito simbólico, né? Porque eu entendi que eu também estava vivendo uma morte. Inclusive ele virou um dos capítulos mais belos do meu livro, está eternizado para sempre aqui nessas páginas, e aqui esse capítulo é minha homenagem para você, meu amigo. A morte desse meu amigo, do Michel, foi a morte do corpo, de fato. Mas a gente vive muitas mortes ao longo da vida, né? Porque ela faz parte da existência. E mesmo na minha viagem, foi uma baita de uma morte, onde eu tive que morrer para muitas coisas. Morrer para tudo aquilo que eu acreditava ser, morrer para os meus planos, morrer para o estilo de vida que eu tinha programado, que eu vivia, morrer para o meu passado, morrer para o meu futuro. E certamente a morte mais dolorida, de longe, de longe, de longe, que eu vivi, foi ter que se despedir da minha ex-companheira, que era uma pessoa que eu amava muito, ainda amo, de outra forma, e que eu tive muito claro que era algo que precisava acontecer. Inclusive toda a viagem, toda a decisão de sair para o mundo e deixar tudo para trás começou naquela noite com ela, de frente para o mar de São Conrado, um primeiro raiar do sol do ano, uma coisa doida, linda, depois de uma das noites mais incríveis e malucas da minha vida. No primeiro raiar do sol do ano, eu fui tomado por esse profundo sentimento e clareza de que eu deveria morrer, deixar tudo para trás e renascer para a vida. Então essa foi uma morte muito dolorida, e que exigiu muito desapego, né? Imagine se despedir da pessoa que você ama. E eu acho que amar de verdade mesmo, é amar sem apego, amar sem reter, pois reter é perecer, né? Se a gente ama uma flor, a gente não tem que arrancar ela, porque ela vai morrer. Você tem que usufruir daquele perfume enquanto ele está sendo oferecido naquele momento. E cara, como doeu dizer adeus. Doeu demais. E também foi um dos momentos mais belos da minha vida. Eu tive muito claro, como uma voz falando na minha cabeça, que as coisas que nós desejamos alcançar é proporcional ao tamanho das coisas que nós devemos abdicar. Então, para a gente conquistar algo, a gente precisa abdicar de algo na mesma altura, no mesmo nível. E eu queria conquistar o mundo, então eu tive que abrir mão do meu. E eu percebo que os momentos de maior liberdade da minha vida não foi quando eu conquistei algo externo, mas sim quando eu abri mão de algo que precisava sair, que precisava seguir o seu caminho. Isso envolve uma dor. Mas a liberdade que vem de você abrir mão, de você entender que nada te pertence, que a vida é esse movimento, essa água fluindo o tempo inteiro, é muito bom, porque é você entrar no fluxo da vida. E a vida
quando a gente oferece para a vida aquilo que a gente mais deseja, aquilo que a gente mais quer, aquilo que a gente não consegue abrir mão, a vida devolve em retorno. E a vida me devolveu muitas coisas em retorno. Uma delas foi manter a amizade com essa pessoa, que era a coisa mais preciosa que eu tinha, que eu não queria abrir mão de jeito nenhum. E que eu fiz porque eu entendi que era a minha missão e que era o meu caminho e que era o caminho dela. E aí a vida sempre retribui de maneiras que você não consegue nem imaginar. A ponto de eu viver uma grande paixão nessa viagem, como foi o capítulo que eu disponibilizei para vocês. Vou deixar aqui embaixo para quem ainda não leu. Um dos capítulos mais lindos da minha vida, uma grande paixão que eu vivi na Turquia. E essa pessoa também que eu tive que deixar para trás, encontrar outra pessoa que pudesse fazer ela ainda mais feliz. E a gente conseguir manter uma grande amizade depois disso. Então, isso é amar de verdade, amar sem apego, e o amor se transforma. Ele vai da paixão para a amizade, para a admiração, mas ser amor de verdade permanece. E aí as relações se tornam muito mais belas quando a gente ama sem apego. Isso é amor incondicional, isso é ágape. E foi muito curioso, muito simbólico eu ter vindo aqui hoje, no dia da Páscoa, na ressurreição, ao acaso, cumprir essa missão para esse amigo que já foi e me lembrar também desse momento, que foi em abril que eu decidi deixar tudo para trás e sair para o mundo. E estou gravando esse vídeo para agradecer também essa minha ex-companheira, que ela sabe o quanto foi difícil para a gente, tudo isso, para dizer que eu honro a nossa história e para mostrar como é belo amar sem apego, sabe? E que quando a gente aceita morrer, aceita o movimento natural da vida, a gente renasce. Essa é a marca de Shiva, Om Namah Shivaya, eu saúdo Shiva. Shiva, o Deus da impermanência, da destruição e da renovação, que lembra que para renascer é preciso antes morrer. Shiva anda pelos cemitérios coberto das cinzas dos mortos. E é quando ele toca os seus tambores cósmicos que tudo se desfaz e acontece a destruição e o mundo se renova. Então nessa Páscoa que a gente seja capaz, não vou postar esse vídeo na Páscoa não, viu? Hoje eu vou curtir. Mas que a gente seja capaz de lembrar que para renascer é preciso antes morrer e que há muita beleza na morte, assim como há muita beleza na vida, porque ambas são partes, são faces da mesma moeda. Viva a morte e viva a ressurreição. Eu saúdo a morte, assim como eu saúdo a vida. E só teme a primeira quem tem medo da segunda. E a gente está num momento de muita morte, muita perda, e isso é triste sim, porque existem duas maneiras de se negar a morte. Uma é banalizando ela, como os genocidas fazem. E outra é negando, fingindo que ela não existe, fugindo da morte. Mas eu tenho certeza que sempre onde há morte também há vida, há o ressurgimento da vida. Muita vida nova vindo. Da minha morte, muitas coisas belas nasceram. E esse é uma delas, o meu filho. Então que a gente aprenda a morrer, que muitos bons renascimentos vêm de uma boa morte, né? E quem quiser conhecer o meu filho, que tá lindo, que tá maravilhoso, que tá cheiroso, que tá cheio de vida, manda uma mensagem para mim no link que eu tô deixando aqui na descrição, tá bom? Um beijo, uma boa Páscoa.